Agora sobre iniciativas parlamentares contra o coronavírus. Já estamos em contato agora com a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, que tem um projeto relacionado ao tema e que vai explicar para a gente a partir de agora qual é essa iniciativa dela em relação ao combate ao coronavírus. Como vai, deputada? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite Zé Maria, boa noite Augusto, boa noite a toda a população que esteja nos escutando. Deputada, conta pra gente. Isso, queria que a senhora contasse então qual é o projeto, por favor. O projeto, na realidade, nós estamos num momento exatamente dessa polarização, né, e que não nos leva a uma solução realmente da nossa economia e da nossa saúde. Muitas pessoas estão, infelizmente, realmente sendo atingidas ou contaminadas com coronavírus, mas nós temos também sendo contaminadas e entrando em depressão e suicídio, pela falta também de liberdade. E nós sabemos que quando a pessoa tem, ela passa por esse processo da doença, né, do Covid-19, ela já é curada, então ela não é um vetor de transmissão. Então o nosso projeto foi, inclusive, um programa que eu ouvi aqui do Pingo dos Is, que me trouxe essa ideia. Vocês estavam debatendo exatamente essa questão de como nós estaremos trazendo a população para continuar a sua vida, ter a sua liberdade, não ser incomodado por polícia. É um absurdo o que está acontecendo, as pessoas não poderem ir e virem, e muitas das vezes trazendo brigas aí. Ontem vocês mostraram, anteontem, uma senhora saindo a chutes, né? Isso, em Salvador, né? Então, nós estamos aqui, nós colocamos o quê? Que as pessoas que já foram curadas, elas possam viver a vida dela normalmente. Elas não são vetores de transmissão, e então elas podem estar aí transitando pela cidade, continuando seus trabalhos, e isso traz uma motivação para as pessoas que já passaram por isso, quer dizer, dá uma oportunidade para elas não entrarem em período de depressão, porque hoje na Itália, na Europa, temos um ídice imenso de suicídio, aumentou, depressão, e também estimula as empresas a pagarem esse teste para os seus funcionários. Por quê? Porque se nós estamos tendo uma subnotificação, então vamos fazer essa notificação, vamos fazer trazer o setor privado no sentido de motivar a fazer esses testes e trazer as pessoas para trabalhar normalmente e continuarmos a vida, porque é muito fácil defender a quarentena dessa forma que está sendo feita quando nós temos aí a geladeira cheia. Agora, o que nós estamos vendo é a geladeira vazia de muitas pessoas, e a repercussão disso não é uma repercussão só da fome, é o que gera também, violência, abuso sexual, e uma criança que passa por uma situação dessa, quem vai ser esse adulto de amanhã? Então, temos que pensar isso com uma forma muito mais ampla e mais humana. E não é humano nós deixarmos a nossa população sem alimentação e sem condição básica, psicológica e de equilíbrio emocional. Seria então o passaporte da imunidade, né? Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Acho excelente a ideia da deputada e registro o seguinte, segundo as estatísticas aí oficiais, né, que a gente tem usado aqui, todos altamente confiáveis, o Brasil, que se vale da subnotificação também nesse aspecto, já tem, reconhecidos pelo Ministério da Saúde, 55.350 recuperados. Como lembrou a deputada, nenhum deles pode infectar ninguém, conversa fiada isso, nem ser novamente infectado. Isso daí não existe. Estão prontos para trabalhar, sem botar ninguém em risco. 55 mil, no mínimo, porque esses são os oficialmente recuperados. Eu pergunto à deputada como é que é a tramitação de um projeto desse tipo, se é rápida, se depende desses dados, se o Ministério da Saúde pode ajudar, enfim, qual é a esperança que a gente pode ter de ver isso rapidamente aprovado? Ontem eu estava até conversando a respeito com o ministro Osmar Terra a respeito disso. Ele acredita que essa pandemia rapidamente já vem acabar com esse discurso, né, daquela situação, principalmente do cientificamente comprovado, que está cientificamente comprovado. Temos que deixar claro o seguinte, que o projeto de lei não é assim, passei por esses 14 dias de quarentena e posso sair. Não, ele tem que ter uma autorização, vamos dizer, um atestado do médico falando que ele está curado, ele passou por aquilo e está curado. Então aquilo lá seria, o projeto ele prevê isso,
para que as pessoas possam ter essa, vamos supor, essa liberdade, né? A questão da tramitação, nós dependemos, assim, da boa vontade do parlamento, né? Nós estamos sabendo aí que nós estamos fazendo as sessões virtualmente. Esse projeto, ele já está protocolado já praticamente há uns 20 dias. Ainda estamos precisando colocar um despacho, mas sim, uma oportunidade de estarmos conversando, principalmente acaba com o discurso cientificamente comprovado. A OMS soltou essa nota uma semana atrás, dizendo exatamente que não existe uma segunda reincidência. Então, pela própria OMS, que tantos defendem, ela já fala isso e deixa claro isso. E precisamos agora também, qual é a desculpa de manter essas pessoas presas? Não tem desculpa, né? Então, nós precisamos aí, e se tiver essa subnotificação, fortalece mais ainda o motivo de que podemos voltar a trabalhar e começar a dar mais dignidade para as pessoas. Deputada, a pergunta agora é de José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, deputada, aqui em Brasília, tudo começou primeiro, né? Houve o fechamento de escolas, academias, né? Eu acho também que já está na hora de liberar de uma forma segura, com cuidados, com exigência de uso de máscara e tal, e a justiça está travando. Mas a minha pergunta para a senhora é a seguinte: há indícios de que falta uma liderança mundial para orientar de uma maneira correta, honesta, os países orientar. Não estou defendendo o presidente do mundo, não. E aqui no Brasil também, para fazer essa coordenação com prefeitos e governadores. A senhora, como deputada federal, a senhora escuta muito essa dificuldade ali. O que está faltando para que possa fazer uma coordenação unindo aí prefeituras, estados, e numa tentativa de definir linhas de orientação para municípios maiores, menores, apoio, está faltando apoio aos estados e municípios? O que está faltando? Que tipo de liderança é essa? Olha, Zé Maria, eu peço até desculpa, assim, não de discordar da sua palavra no sentido de liderança, né? Eu penso que pode ter uma colaboração internacional, mas quem manda no nosso país somos nós. Quem manda no estado e quem manda nos municípios, como foi falado aí por vocês defendendo, cada um sabe como que está o seu quintal. Então, nós não podemos permitir que uma liderança internacional, do qual tem um contexto totalmente diferente do Brasil, venha falar o que tem que ser feito, porque nosso Brasil é um Brasil que nós temos, infelizmente, uma saúde, e é bom e importante a gente dizer que a nossa saúde, ela não entrará em colapso, ela já estava em colapso. Então, eu sou uma pessoa que muito atuante de visitar os hospitais e tudo, todos os hospitais tinham centenas de pessoas maca no corredor, quer dizer, já está em colapso. Então, é importante que nós temos que saber o seguinte: vamos investir na saúde, é uma realidade do Brasil. Mas também, quando a gente fala assim, nós tivemos um aumento, e eu me solidarizo a todas as pessoas que perderam os seus entes queridos. Eu sou uma pessoa que estou na política porque eu perdi um filho e sei a dor disso, mas nós também temos que mostrar que esse aumento que passamos um país ou outro, nós temos uma proporcionalidade de tamanho e de população muito grande. Quer dizer, a curva não é a mesma curva que colocou na Europa. Isso que é importante. Hoje eu mandei para uma pessoa do governo exatamente isso. Vocês estão colocando os dados, mas não estão mostrando a proporcionalidade disso. E, de alguma maneira, o Brasil está tendo um retorno em relação a isso. As pessoas não foram atingidas quanto imaginavam que iriam ser atingidas. Isso é muito importante dizer. Ontem, nós tivemos com o ministro da Saúde, pela comissão externa do coronavírus, ele nos falou, olha, nós estamos falando de 9 mil mortes, ontem eram, me parece que 7 mil mortes, é muito triste, com certeza, mas já morreram 1 milhão de pessoas. Cadê as 1 milhão de pessoas que já não se falaram? Então, nós temos que entender que quem tem que decidir isso são as autoridades, e nós temos excelentes autoridades no Brasil para falar isso. E não é uma briga entre saúde e economia, porque a saúde, ela depende da economia também, porque para que a gente possa ter um sistema de saúde adequado, nós precisamos da economia funcionando. Um pai de família, ontem eu não sei qual de vocês falaram sobre a dignidade, eu sempre falo o seguinte, que o empreendedorismo, o emprego traz dignidade, e traz mesmo. E quando a gente fala que é sujeito uma pessoa perder o emprego, ela mexe com a estrutura familiar e psicológica daquela família, aumentou um número imenso de suicídios, aumentou um número imenso de violência doméstica, de violência contra as crianças, e eu não vejo as pessoas falarem sobre isso. A repercussão disso na família é muito grande para o nosso país.
Então, precisamos unir pessoas do nosso país, pessoas que possam sim ter colaborações internacionais no sentido de estudos científicos, mas quem tem que saber o que acontece no nosso país somos nós. Eu não sou a favor de uma globalização de informação ou um mandatário de qualquer forma. E aqui no país, deputada? E aqui no país? E aqui no Brasil? Eu acredito, muitas pessoas estão falando em relação ao ministro da Saúde. Eu tenho visto ele muito procurando realmente conhecer o que está acontecendo, trazer as informações de uma forma bem tranquila, no sentido, estamos aqui, precisamos dar uma atenção, por exemplo, na questão do norte do país, nós verificamos ali que as pessoas estão realmente muito mais vulneráveis, mas nós temos que entender também, Zé Maria, que nós temos que olhar não só o contexto do coronavírus, o contexto da população. Nós estamos falando ali de populações vulneráveis, muitas das vezes de nutrição. Quando nós tivemos a epidemia do Zika vírus, por exemplo, nós já tivemos audiência pública lá na Câmara Federal, que cientistas falam o seguinte, que uma das suspeitas por que o Nordeste teve mais crianças atingidas? Porque faltava água de qualidade e faltava nutrição para essas mães gestantes. Então, o problema é algo muito mais regionalizado, e é isso que eu vejo que o ministro está fazendo. Ele está procurando conhecer as regiões e dar o remédio conforme a região. Ontem foi até perguntado, qual é o direcionamento geral para todos? Ele falou isso, o direcionamento geral cada caso é um caso. Então, vamos estudar cada estado com o seu estado. E é isso que eu acredito que tem que ser dessa forma. Deputada, e voltando ao projeto da senhora, falando sobre essa ideia que parece muito interessante, a gente fica até feliz, é curioso, né, que a senhora tenha ouvido aqui no programa, a gente fica feliz por poder participar ativamente, então, do debate público, essa ideia do passaporte da imunidade. Como seria isso? Para que ele seja viável, eu imagino que a gente tenha que ampliar a testagem, né? É preciso que cada vez mais pessoas sejam testadas para a gente saber qual é a real parcela da população que já teve contato, então, com o coronavírus. Como seria essa ampliação da testagem? O projeto da senhora fala em alguma coisa a respeito disso? Seriam as prefeituras, os estados, a União? Quem faria esses testes, deputada? Ô, Vitor, eu acredito muito na participação da sociedade também, sabe? Eu vejo que isso não está no projeto. Até ontem eu conversando com o ministro Osmar Terra, ele falou, nossa, poderíamos estar colocando aí uma obrigatoriedade das empresas fazerem essa testagem. Eu penso que eu não gosto dessa intervenção do Estado na sociedade. Eu prefiro pensar que nós podemos sim nos organizar. Todos nós estamos perdendo. Então, assim, pensar que as empresas elas se motivem a fazer mais testagem, o governo já colocou que vai já estar disponibilizando mais testagem, e com o projeto inicial é importante a gente dizer o seguinte, eu sou uma pessoa que defendo a diminuição do custo do nosso Estado, porque é muito alto o custo do nosso Estado, e quem paga somos nós, trabalhadores, e principalmente aquelas pessoas que estão aí muitas das vezes sem nada. Então, eu fiz questão de colocar num projeto que não houvesse nenhum tipo de carteirinha, nada disso, para não gerar custo, mas sim um atestado médico que um médico iria colocar ali, que ele estaria atestando que a pessoa já passou pelo período de quarentena e que ela está curada, e aquele atestado estaria valendo como o passaporte, como vocês disseram, Vitor, da liberdade, né? E que, na realidade, essa liberdade já é uma liberdade que está assegurada na nossa Constituição Federal. É verdade, a senhora falou em empresas, registro que aqui na Jovem Pan, por exemplo, a gente foi submetido a testes, houve aplicação em toda a nossa equipe aqui, eu passei, pessoal da equipe técnica, administrativa, artística, enfim, todo mundo foi testado e quem testou positivo foi para casa, enfim, é isso que está sendo feito, é isso que tem que ser feito mesmo, né? Quero agradecer aqui a deputada Paula Belmonte, do Cidadania, esteve com a gente aqui. Obrigado, viu, deputada? Boa noite para a senhora, bom final de semana. Eu agradeço mais uma vez e que Deus abençoe vocês e abençoe o nosso país, ilumine as pessoas que estão aí na linha de frente. Contem comigo sempre. Assim Obrigada. seja. Obrigado. Agora são 7h32.